Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje, os diálogos entre Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Esta é a segunda lição do trimestre que estamos estudando sobre os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. O texto para leitura e estudo está no livro de Jó, capítulo 19, do verso 1 ao 27, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, reação inicial de Jó. Segundo, discurso dos amigos. E terceiro, resposta de Jó. Os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, explicar como os amigos de Jó entenderam a situação calamitosa que se abateu sobre ele. Segundo, mostrar como os três amigos de Jó se mostraram incompassivos e impacientes. E em terceiro, esclarecer que Jó queria um advogado que o defendesse a sua causa diante do tribunal de Deus. E eu sugiro que você faça a leitura dos capítulos 3 ao 31 do livro de Jó, que somados ao comentário, seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos no canal. Meu muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não o fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado cada vez que o novo vídeo for postado. Compartilhe esse link com mais alguém e juntos vamos anunciando a palavra do Senhor. Na introdução desse comentário, a escritora diz que uma semana inteira de silêncio foi interrompida pela lamentação de Jó no capítulo 3. Então, os seus três amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, sentiram-se compelidos pelo pessimismo de Jó, seu desejo de morrer, a falar e explicar o porquê dos sofrimentos para eles. O sofrimento do justo, se na realidade ele é justo, é sempre um castigo de Deus pelo pecado. Primeiro tópico, a reação inicial de Jó. Capítulo 3, verso 1 ao 26. A escritora começa mostrando que as hostes celestiais observavam a atitude de Jó. Que hostes celestiais são essas, pastor? Baseado no que Paulo escreve na sua carta aos Efésios, capítulo 6, verso 11 e verso 12, são comparados a um exército maligno, hostes espirituais da maldade, lutando contra o servo de Deus. Mas por que isso, pastor? Porque, na verdade, o que Satanás queria era produzir diante de Deus uma prova de que esse homem não era fiel a ele coisa nenhuma, de que esse homem só adorava a Deus e todos os homens só adoram a ti porque tu dá benefícios para eles, eles são interesseiros, por causa do interesse é que eles te louvam. É essa a acusação de Satanás diante de Deus. E Jó está ali acuado, um exército infernal ao seu redor, esperando ouvir da sua boca uma palavra de maldição contra Deus. Mas no meio de tudo isso, a escritora diz que Jó olha para o seu passado e lembra-se: nu eu saí do ventre da minha mãe. Olha para o futuro e diz: nu voltarei ao pó. Mas ele encontra um argumento que choca o reino das trevas quando ele diz assim: bendito seja o nome do Senhor. O texto diz que agora no capítulo 3, ele se pronuncia após 7 dias e 7 noites de silêncio. Primeiro subtópico, preferiu não ter nascido. Verso de número 1 ao 3 do capítulo 3. O desespero de Jó é evidente e muito grande. Encontra-se rodeado pela dor, sem descobrir até então a razão da sua tormenta. Mas a pressão e a tensão acumuladas no seu interior estão altíssimas. A válvula de escape começa a se abrir. Qual é essa válvula que está dando esse escape a Jó? Queridos, Jó expõe os seus malogros numa chuva de imprecações, lamentações e confusão. O que quer dizer malogro, pastor?
Malogro é comparado a um acidente de percurso. Era como se Jó vai numa caminhada tranquilamente e de repente há um acidente no percurso e deixa ele numa situação de fracasso. Ele se sente um cara fracassado agora. E quando o escritor fala de precações era como Jó dizendo, fazendo um pedido a alguém, pedindo, por favor, faça alguma coisa, que algo aconteça, ou seja, melhor que eu morra. É mais ou menos isso que Jó está falando. Uma maldição é lançada sobre o futuro, mas Jó retroage. Ele preferia de que o dia do seu nascimento não tivesse acontecido. Melhor que eu não tivesse nascido. Jó caiu em um pessimismo, supondo que a própria existência fosse um mal. E só lá no capítulo de número 19, no verso 26, Jó parece que ressurge das cinzas com uma esperança dizendo ainda que a minha pele se desfaça, a minha carne se desfaça, ainda verei o Senhor. Jó ressurge ainda com essa confiança, esse sentimento, a esperança de uma vida futura brilhou na consciência de Jó. Segundo tópico, deseja a morte. Jó capítulo 3, verso 20 ao 22. Em termos humanos, tudo que Jó tinha era sua esposa e seus 3 amigos, mas estes se voltaram contra ele. Amaldiçoa a Deus e morre. Era exatamente o que queria Satanás e sua esposa coloca diante dele essa tentação. Diante da situação em que se encontrava, Jó desejou ter nascido morto. Assim ele teria expirado antes que o sofrimento começasse. Mas antes eu tivesse morrido nas primeiras horas que eu nasci. Agora a morte era para ele mais doce do que a vida. E ele imagina os prazeres do Seol comparado com a sua sorte atual. E nos versos 17 desse mesmo capítulo, até o verso 19, ele faz uma lista de situações que é óbvio que vai acontecer com os mortos. Ele diz que ali os maus cessam de perturbar e ali repousa os cansados. Todas as pessoas que estão perturbadas pelo mal, na morte eles cessam de perturbar. Aqueles que estão cansados repousam na morte. No verso 18 ele diz que ali os presos juntamente repousam e não ouve mais a voz do seu exator. No verso 19 ele diz, ali está o pequeno, está o grande e o servo fica livre do seu senhor. Por isso que na ótica de Jó, em suas palavras, a morte agora, para ele, é mais doce do que a vida. Para ele, a morte no ventre materno ou o aborto teria sido a melhor alternativa, pois estaria descansando e não padecendo de tão grande tormento que ele está vivendo. É essa a razão porque ele está desejando a morte, porque ele não encontra uma explicação diante de tanta angústia, de tanta dor, que ele está ali abandonado, sentindo-se completamente uma pessoa fracassada, num acidente de percurso, e ele está dizendo, por favor, alguém faça alguma coisa. Ele já está implorando a Deus, me mata, que é melhor descer ao pó do que estar sofrendo da forma como eu estou. Terceiro subtópico, o enigma do sofrimento. Jó capítulo 3, verso 23 ao 26. A escritora diz que o versículo acima é o terceiro dos porquês de Jó. Diz assim, por que se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? O primeiro porquê de Jó está no verso de número 11, por que eu nasci? No verso de número 12 está o segundo porquê, por que não morri antes de nascer? E agora, por que não morro agora? Havia em Jó uma mistura de sentimento, emoções em fragalhos. A palavra fragalhos significa em trapos. Era como que ele estivesse desta forma. A minha vida se tornou um trapo. Raciocínio já turbado pelo sofrimento, pelas adversidades que ele não consegue entender até aqui o porquê de tudo que ele está vivendo. O sofrimento faz perder a noção das coisas e levar o sofredor a inverter os valores da vida, diz a comentarista. Diante de tanto sofrer, aquele homem que tinha boas palavras, bons conselhos,
que diante dele as pessoas chegavam para pedir conselho, um homem que ajudava aqueles que estavam trôpegos a continuar caminhando, exatamente seguindo o seu exemplo. Agora ele está nessa situação. E a Escritura diz que os sofrimentos fazem com que as pessoas percam a noção da vida, percam os equilíbrios, percam os valores. Podemos entender o solilóquio de Jó. A palavra solilóquio significa que muitas vezes Jó estava falando sozinho, falando com ele mesmo. Eu não consigo entender o porquê. Talvez puxando na sua mente, no seu raciocínio, porquê de tudo isso? Cada dia pior. E ao anoitecer, os horrores noturnos aumentavam o sofrimento por causa dos sonhos provenientes da doença, de um delírio mórbido, um delírio molesto, um delírio doentio que Jó estava vivendo. Isso, junto às dores físicas, determinava o desassossego e a inquietação ao ponto de sentir-se perturbado mentalmente. O que Jó estava vivendo era exatamente isso. Jó não estava perturbado fisicamente, a ponto de sair como um louco, não. O que Jó estava vivendo era uma perturbação mental. Por que de tudo isso, meu Deus? E as pessoas ainda o acusando. Os amigos que deveriam dar o apoio estavam ainda lançando flechas contra ele, mostrando de que o que ele estava vivendo era por causa do que ele tinha feito, do pecado oculto que ele tinha cometido e não queria confessar. Jó, contudo, não amaldiçoa Deus como Satanás queria. No meio de tudo isso, ele continua lá fiel, mesmo sem entender. Muitas vezes conversando sozinho, delirando nas suas palavras, mas em momento nenhum saiu da sua boca uma palavra de maldição ao seu Deus. Segundo tópico, discurso dos amigos. Jó capítulo 4 ao 18. Após a reação inicial de Jó, seus amigos decidem falar. Lá no capítulo 3, toda aquela reação de Jó, de procurar na sua mente o que lhe levou a essa situação e não encontra, e ele prefere morrer. Seus amigos agora resolvem falar alguma coisa. Ele faz por ser o mais velho, e é uma questão de respeito e honra, ele fala primeiro. E segundo a escritora, este é o ponto importante do livro, quanto ao aspecto da poesia, pois o livro mostra o problema do sofrimento humano através de uma linguagem poética e filosófica. Daqui para frente eles vão conversar, falando sobre as suas teologias, filosofando, mas em forma de poesia, na sua conversa com Jó. Primeiro subtópico, Elifaz, Jó capítulo 4, verso 1 a 5. Respondeu Elifaz. Na verdade, Jó não está perguntando nada para ele, mas ele está respondendo dizendo o seguinte: se intentar alguém falar-te, você vai ficar enfadado? Se alguém falar alguma coisa para você, você vai ficar enfadado de falar? Mas diante do quadro que nós estamos vivendo aqui, Jó, quem pode ficar calado diante disso? Nós precisamos falar alguma coisa para você. Respondeu o que, diz a Escritura? Não foi a dor de Jó. Elifaz tenta curar o coração sofrido e ferido de Jó com lógica desprovida de amor. Ou seja, o que ele vai falar, não traz no bojo nenhum sentimento sequer de amor pelo seu amigo, pelo seu companheiro, pelo seu próximo. Ele vai arrebentar o restante que ainda existe de Jó. Pior, uma lógica falsa e acusatória. E ele começa, interessante que no verso de número 7, se começarmos do verso de número 3 desse capítulo 4, começa conversando com Jó, e aparentemente parece que é uma conversa até boa, parece que querendo tirar ali por menos, mas ele diz assim: Jó, você ensinou a muita gente, e você esforçou muitas mãos fracas que estavam já desanimadas, e você com seu incentivo essas pessoas caminharam. Jó, as tuas palavras no verso 4 diz que você levantou muitos que estavam fracassando, que estavam tropeçando, com seus joelhos trópegos, e suas palavras ajudaram essas pessoas a se levantarem. No verso de número 7, ele diz: quem sendo inocente pereceu.
E onde foram os sinceros destruídos? Jó, você já ouviu a história de alguém inocente perecer? Você já ouviu a história de alguém muito sincero ser destruído pela sua sinceridade? No verso 8 ele diz assim: só os que lavram a iniquidade e semeiam o mal é que colhem isso mesmo. O que o cara está dizendo para Jó? Diante do texto que nós observamos aqui, é que quem sendo inocente pereceu, Jó. O que você está vivendo não tem nada de inocência. Tudo que você está falando entra no nosso ouvido, sai do outro lado e nós não estamos conseguindo acreditar. Na lógica, Jó, tem alguma coisa errada? Você fez alguma coisa errada, Jó. Logo, de início ele mostra-se impaciente com Jó e suas interrogações são repreensão pura para Jó. Ele mostra seu espírito acusador logo no começo, indicando que Jó não é inocente de pecado e que Jó também não é reto coisa nenhuma. Se você fosse inocente, você não estaria perecendo desse jeito. Se você não tivesse pecado, você não estaria sofrendo desse jeito. Julgando-se superior a Jó, continua a perturbar o amigo com palavras duras, sem misericórdia. E no final ele ainda diz assim, olha, no capítulo 5, verso 8, ele diz, Jó, se eu tivesse no seu lugar, eu buscaria a Deus e entregaria a Ele a minha causa. E Ele resolveria o meu problema. Sem medir suas palavras, afirma que se estivesse sofrendo como o patriarca, ele fazia desse jeito. Se eu tivesse no seu lugar, eu faria isso. Quanta insensibilidade e quanta arrogância, né, irmãos? Quando lembramos lá do samaritano, o que ele fez? Ele foi pensar nos ferimentos. Sentir o ferimento como se fosse nele. Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar ele a chegar no lugar que alguém possa cuidar desse ferimento. Ele faz não, pelo contrário. Acusa de que Jó, o que ele está vivendo é aquilo que ele semeou. Ele só está colhendo aquilo que ele plantou. Fruto do pecado incubado que está lá, que ele não quer revelar, ele está sofrendo isso. Eu diria para você, se fosse eu, abria o jogo, contava para Deus, entregava a causa na mão de Deus e ele certamente olharia para mim. E aí a escritura diz assim, quanta insensibilidade, quanta arrogância desse seu amigo ele faz. Segundo subtópico, Bildade, Jó capítulo 8, verso 1 ao 13. O texto diz assim, até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Que você acha que ela tem poder de destruir todo o mal que estiver à sua frente, que tem poder de fazer com que as pessoas se acomodem por causa das tuas palavras. Segundo a escritora, Bildade é objetivo e analítico no seu discurso acerca de Deus e do homem. É um moralista e na sua teologia simples, tudo pode ser explicado em termos de dois tipos de homens. Quais são eles? Primeiro ele diz o homem inculpável e segundo o secretamente perverso. Só existe dois, Jó. O inculpável e aquele que lá no oculto, escondido, faz as suas perversidades. Deus faz distinção entre eles e dá prosperidade a um e destrói o outro. Ele está falando o que mesmo, irmão? Ele está dizendo, Jó, do jeito que você está vivendo, você é esse tipo de pessoa, que no oculto você fez as suas perversidades. E se você fez essas perversidades, Deus não vai te dar prosperidade, Deus vai destruir você. Porque você é esse tipo de homem, que no oculto você fez as suas perversidades. A discordância entre Jó e seus amigos torna-se maior neste primeiro discurso de Bildade. Ele não começa tão cortês como fez Elifaz. Elifaz ainda começa dizendo, Jó, você ajudou tanta gente, para depois imprensar o amigo. Bildade não, Bildade vai direto, ele entra solando. Ele diz que Deus não perverteria o direito e a justiça. O que ele quer dizer que Jó praticara algo injusto e errado e por isso estaria sendo castigado pelo Todo-Poderoso. É o que está acontecendo com você, é um castigo por tudo que você fez de errado, Jó. E para tripudiar sobre a dor do amigo, Bildade ainda diz que os filhos de Jó haviam sido castigados por causa do pecado de seu pai e por isso morreram todos.
No capítulo de número 18, no verso de número 5, Bildade diz o seguinte: na verdade, a luz do ímpio se apagará e a faísca do seu lar não resplandecerá. É o que está acontecendo com você, o que aconteceu está terminando de acontecer. A tua luz vai se apagar e não vai ficar nem faísca para mostrar que você um dia existiu. No verso de número 14, ele diz assim: você será arrancado da sua tenda e levado ao rei dos terrores. No verso 21, ele está dizendo: este é o lugar do perverso, esta é a morada do perverso, o lugar dos que não conhecem a Deus. Você vai para esse lugar, para essa terra dos terrores, por causa dos seus maus feitos, dos seus maus praticados. Queridos, ele está mais preocupado com a sua reputação do que com o suprimento da necessidade de Jó. Segundo a nossa escritora, tentando defender Deus e sua justiça, Bildade se esquece das necessidades de seu amigo. Ele foi frio, dogmático e insensível. Terceiro tópico, resposta de Jó. Jó capítulo 19, verso 31. Primeiro subtópico, Jó diz que Deus o feriu. Queridos, tudo que Satanás queria era que Jó pelo menos atribuísse a Satanás o que ele estava vivendo. Numa forma de tentar questionar com Deus: Deus, por que que tu permite que Satanás está me fazendo tudo isso? Não, irmãos, Jó atribui tudo a Deus. É isso que deixa o capeta invocado com Jó. Olha o que Jó diz. Jó tenta defender a razão das suas mágoas e lamentos. Ele se via como um alvo contra o qual o Todo-Poderoso lançou flechas venenosas e elas tinham se cravado no seu coração. O que eu estou vivendo é porque eu fui um alvo do Deus Todo-Poderoso. O que eu estou sofrendo aqui, ninguém pode fazer nada por mim porque foi Ele, eu sou alvo dele. Queridos, no capítulo de número 7, a escritura diz que Jó, ele tenta mostrar um pouco da sua situação infeliz, quando ele diz que a vida é curta demais. Então, qual o propósito de se passar toda uma parte desta vida sofrendo com dor? Aqui, Jó está dizendo: é melhor morrer. Se eu sou alvo dessa flecha, se eu sou alvo desse Deus poderoso, Senhor, me recolhe. É por isso que Jó está falando isso. Jó não atribui nada a Satanás, sempre atribuindo a Deus. Já no capítulo 16, Jó responde às acusações de Elifaz com palavras amargas até, quando ele diz assim: vocês, tudo que eu tenho ouvido de vocês, nesse momento que eu estou vivendo, de angústia, de dor, de sofrer, que eu esperava ouvir de vocês uma palavra de consolo, de conforto ao meu coração, à minha alma, pelo menos um sentimento da parte de vocês. Tudo que eu recebo são consolos de alguém que me molesta ainda muito mais. Vocês são consoladores molestos. Jó está entrando num desespero. Jó sabe que sua esperança está se esgotando, mas a fé no Altíssimo resiste e ele o justifica. No capítulo 17, verso de número 1, ele parece estar desistindo. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando. Só tenho para mim a sepultura, ou seja, como pessoa física, como homem, como ser humano, para mim só resta a sepultura. Ele sente-se dominado pelo pessimismo. E de acordo com Matthew Henry, ele diz que como pode esperar prosperar aquele que não espera viver? É tudo que Jó está vivendo, né, irmãos? Ele não tem esperança mais de prosperidade, porque ele não espera nem viver mais, ele já está querendo mesmo é que a hora da sua morte chegue. Por isso ele diz que Jó estava tão angustiado que a sua esperança era ter apenas uma sepultura como companhia. Momento muito difícil da vida de Jó, que esperava que alguém pelo menos lhe desse uma palavra de consolo, de conforto, mas tudo que ele recebia era simplesmente pedradas e mais pedradas. Segundo subtópico, o meu Redentor vive. Jó capítulo 19, verso 23 ao 27. É interessante observar que
no meio de todo o caos que Jó está vivendo, agora ele muda um pouco o seu discurso. E muda para melhor. Não muda para pior. Ele muda para melhor. Ele arranca do seu ser uma fé que atinge talvez o ponto maior de todo o momento que ele já viveu ali, naquele caos que ele estava vivendo. Eu sei que o meu Redentor vive. Salta para estas alturas, lá em cima. Talvez o maior momento de toda a sua história. Vivendo ali no desespero que ele estava vivendo, pelas acusações dos seus amigos, segundo ele mesmo, pela forma como Deus estava o tratando, como alvo daquele sofrimento que ele estava vivendo. De repente também, pelo total abandono que ele estava vivendo ali, sentia-se abandonado, mas agora sua certeza de vindicação final brilha com maior fulgor ainda contra esse fundo escuro que está lá. Um cenário completamente escuro, sem nenhuma luz a brilhar, mas ele ainda consegue ver que agora uma luz vai brilhar para ele. A esperança de Jó é vivificada. Ele afirma o que sente no seu âmago. Demonstra confiança absoluta no Senhor e uma certeza impressionante concernente à vinda do Messias e à consumação da salvação de Cristo nele no devido tempo. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará a meu favor. Aqui encontramos o grito de vitória, o seu brado triunfal. No meio de tudo isso, no meio do caos que ele viveu, ele ressurge, como eu falei para você, ele ressurge das cinzas. Quando alguém achava que ele já estava desanimado ou desistindo de tudo, ele ressurge agora. Encontramos um homem no momento de sua cidade alvo de incompreensão e difamação por amigos, sem compaixão, que diante disso ainda declara: o meu Redentor vive, e acrescenta: vê-lo-ei por mim mesmo. Jó está se referindo a um Redentor espiritual e não a um parente de laços humanos. Ele está se referindo ao meu Redentor, aquele que eu criei, que eu creio. Ele vai se levantar e ainda o verei. Esta é a palavra, o ponto mais alto de todo o momento que Jó viveu naquela angústia, naquele sofrer. Terceiro e último subtópico do nosso comentário de hoje: o último discurso aos 3 amigos. Jó capítulo 29, do verso 1 ao 5. O capítulo 26 ao 31 constitui-se o último discurso de Jó em resposta a seus 3 amigos. Jó volta a falar da sua integridade, da sua fé absoluta em Deus, de que, na verdade, ele não era essa pessoa como seus amigos ainda pensavam que era. Jó começa então mostrando para eles qual é o final do homem corrupto, quais são os finais dos homens maldosos. Jó continua mantendo a sua fé absoluta em Deus, mesmo no meio de todas as provas. Ele começa lembrando desde a sua infância como tem sido a sua vida diante de Deus. À luz do nosso comentário, em momento algum do seu sofrimento, Jó blasfemou contra Deus. Satanás estava aguardando, atento. No início do comentário, nós ouvimos a escritora dizer que existia uma horte celestial, um exército maligno ali ao redor. Vamos ver qual vai ser a sua atitude, qual é o momento que ele vai deslizar aqui na sua fé. Mas Jó não desiste. Satanás usa todos os seus amigos. Ele faz Bildade, Zofar, a sua própria esposa, para fazer atormentar Jó, a ponto de que Jó perdesse a calma, perdesse a paz, perdesse a paciência, perdesse a fé e começasse então blasfemar de Deus. Mas Jó em nenhum momento faz isso. Satanás esperava tanto ouvir isso, mas não ouviu. Ele estava aguardando, mas não ouviu. Por quê, meus irmãos? Porque Jó se mantinha íntegro. E diz a escritora que Jó não incorreu nesta iniquidade, razão pela qual o inimigo decretou falência. Perdeu a batalha contra Jó.
E nós finalizamos o comentário de hoje na aplicação pessoal. A escritora nos diz assim: se estivéssemos no lugar de Jó, como agiríamos? Sejamos constantes em confiar no Senhor, mesmo quando não entendemos os seus métodos. Quantos de nós, quem sabe no lugar de Jó, como teríamos agido? E quem sabe quantos de nós no lugar dos seus amigos, como reagiríamos também diante do fato, diante da situação? Muitas vezes querendo encontrar um meio de trazer uma resposta acerca do assunto. Queridos, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que possamos entender que nos tornamos sábios diante de Deus, não quando nós entendemos e conhecemos todas as coisas, mas somos sábios diante de Deus quando não conseguimos entender todas as coisas, mas ao mesmo tempo continuamos sendo fiel ao Senhor. Deus te abençoe. Querido colega, querido professor, professora, querido irmão, querida irmã, querida aluna, querido aluno, a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Desejo que o Senhor Deus vos abençoe. E se Ele nos permitir, estaremos juntos no próximo comentário. Juntos, avançando pela fé.